Graça e paz, amados. Estamos aqui firme e forte no nosso propósito de trazer mais uma palavra dentro do tema ou da temática, voltando ao Evangelho Simples. Como vocês já sabem, eu sou o pastor Écio Pousas e sou membro da Igreja Batista do Calvário, ali na rua Vereador João Dornelas. Estou debaixo da cobertura do pastor Neilson Alves Ferreira, presidente da Convenção Batista Nacional. Queridos, hoje, para a nossa meditação, nós vamos trazer uma porção bíblica e uma breve palavra dentro de Lucas 19, que fala sobre o Zaqueu, o publicano. Assim está escrito na palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bem, vamos lá, na nossa meditação, nós vemos aqui Jesus entrando numa cidade que tem uma história feia, uma história ruim, uma história de guerra, de luta entre o povo de Deus e o povo ali de Jericó. Jericó foi destruída por Josué na época da entrada para a terra prometida. E agora, passados tantos anos, milênios, Jesus vai àquela cidade. E por que eu estou falando isso? Porque Deus não olha as circunstâncias, Deus não olha a situação pecaminosa do ser humano. Não, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E aqui nós vemos que não existia na concepção dos judeus naquela época um pecador maior do que um próprio conterrâneo, que era Zaqueu, que era um cobrador de impostos para Roma, que era um povo taxado como inimigo, dominador, e ele cobrando impostos para aquele povo ali. Então, Zaqueu era odiado pelo povo, Zaqueu era odiado pela população, mas ele era amado por Jesus. E Jesus já sabia de antemão, claro, ele é onisciente, e ele foi àquela cidade exatamente para pregar o Evangelho, para levar avante o seu ministério de salvação de almas, de vidas. E chegando ali, a Bíblia relata que um homem, mesmo sendo pecador, mesmo sendo inimigo do seu povo, dos seus conterrâneos, ele tinha um desejo no seu coração, o desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus. E agora ele sai correndo, sabendo que Jesus ia passar por aquela rua, e ele, por ser de pequena estatura, ele então faz o quê? Sobe numa árvore, sobe num sicômoro. E ele subindo ali naquele sicômoro, ele olha para baixo e olha o que Jesus faz. Jesus olha para cima. Isso é maravilhoso, porque a gente vê que Jesus, ele se levanta do seu trono para olhar para nós aqui na terra. Assim como Jesus levanta os seus olhos para ver um homem pagando o maior mico, né? Subindo numa árvore, um homem rico, um homem de nome, ainda que um nome ruim, mas era um nome, e era rico. Rico porque defraudava, rico porque roubava. E ele estava ali naquela árvore para ver Jesus. Jesus olha para cima. Jesus tem o cuidado de olhar para cima para ver Zaqueu. E aí Jesus para logo: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, depressa, porque convém ficar hoje na sua casa. E Zaqueu desceu depressa, com alegria, e recebeu Jesus com toda a sua família, a sua casa.
O pior é isso não. Quando um pecador se arrepende, a pior coisa que vem ao meu coração e a pior palavra que vem agora à minha mente para expressar é que pessoas, ao invés de se alegrarem, não. As pessoas falam, tá vendo? Olha lá, era ruim, ladrão, agora está recebendo Jesus. E o pior, Jesus está indo na casa dele. Eu me lembro de quando eu me converti, as pessoas falavam, poxa, depois que você usou drogas, depois que você se prostituiu, depois que você aprontou todas aí, bebeu todas, agora você vai dizer que é crente que vai para o céu. Querido, e outros até falam, a igreja dos crentes, a igreja do ex-gay, da ex-prostituta, do ex-ladrão, do ex-bandido. É melhor ser ex do que continuar sendo, não é verdade? Então está aqui, ó, as pessoas murmuravam, reclamavam, por que ele vai na casa de um pecador, de um homem inimigo do seu povo, de inimigo dos seus conterrâneos? Mas Zaqueu não olhou para isso, pelo contrário, ele se levantou e tomou uma atitude drástica, uma atitude tremenda. Ele falou assim, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. A primeira coisa que me vem à mente agora também sobre essa porção é que quando você entende que a pessoa realmente se converteu, é quando toca no bolso dele. As pessoas reclamam porque os crentes entregam seus dízimos, as suas ofertas, falam mal de pastores, criam uma maior polêmica a respeito do dízimo e da oferta. Mas aqui, uma atitude tomada por um homem pecador, ele fala, olha, eu vou dividir com os pobres. E ainda vai mais, se arrepende mais. Ele fala, eu ainda vou devolver, eu restituo 4 vezes mais tudo aquilo que eu tenho defraudado. Que coisa maravilhosa quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende. Deus ama o pecador, não ama o pecado, mas Deus ama muito mais quando o pecador se arrepende de verdade. E aqui, Zaqueu então, depois que toma essa atitude, Jesus olha para ele, olha para a multidão também e fala, hoje houve salvação nessa casa. E aí sim, então ele fala, porque este também é filho de Abraão. Nós precisamos ser chamados de filho de Abraão. Abraão aqui é uma tipologia de Deus. Somos chamados de filho de Deus. E lá em João, capítulo 1, diz que ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus não o receberam, como até hoje não o aceitam como Messias. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, de se tornarem, de passar a ser, a partir dali, filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. A palavra de Deus fala que tem os filhos de Deus, mas tem também os filhos do diabo. Mas Deus quer que todos sejam seus filhos. Existem os filhos e as criaturas. Criaturas de Deus, qualquer um todos somos. Mas depois que aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente e eterno Salvador, aí sim, o Senhor nos dá o poder de sermos feitos, de nos tornarmos, a partir de então, filhos de Deus. Como Jesus fala, porque este também é filho de Abraão. Que você possa meditar nessa palavra que eu trago nesse dia. Eu não estou falando isso por mal, mas eu quero alertar você a se tornar um verdadeiro filho de Deus, aceitando a Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Que Deus te abençoe. A minha oração é que você receba as bênçãos do Senhor, toda a sorte de bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz.